Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa palavra que, vamos combinar, é quase um campo minado. Feminismo. Totalmente. Não aquele feminismo de slogan, sabe? De post de rede social, mas o feminismo como um universo de pensamento filosófico, cheio de debates, contradições e ideias muito potentes. Sim, E para guiar a gente nessa conversa, estamos com uma coletânea de textos acadêmicos, textos selecionados sobre pensar o feminismo. A nossa missão aqui é usar essas fontes para ir além dos rótulos e entender a profundidade e, principalmente, a diversidade dessa história. e é interessante que a própria introdução da obra já coloca um paradoxo na mesa. Muitas vezes, a primeira barreira para entender o feminismo é a palavra feminista em si. A própria palavra. A própria palavra, existe uma rejeição ao rótulo, inclusive entre mulheres. As fontes até citam uma pesquisa bem reveladora de uma pesquisadora chamada Christina Scharf. Uhum. Ela conversou com mulheres na Alemanha e no Reino Unido e descobriu que essa recusa em se identificar como feminista vinha, em grande parte, de associações com ideias tipo ódio aos homens, lesbianismo ou uma suposta falta de feminilidade. Nossa, então essa carga negativa não é só uma impressão, é algo documentado. Exatamente. Isso já mostra o tamanho do desafio. E as fontes sugerem que o primeiro passo para desmontar isso é olhar para trás. É quase como fazer uma auditoria na história da filosofia, Uma auditoria, boa palavra. apontando não só quem foi deixado de fora, mas como as mulheres foram retratadas por aqueles que entraram para a história, certo? Exato. A filosofia feminista, como o livro descreve, tem esse trabalho duplo. Primeiro, um trabalho de arqueologia, sabe? De escavar e trazer à luz as filósofas que foram sistematicamente apagadas. Certo. E segundo, um trabalho de crítica, de reler os grandes mestres, Platão, Aristóteles, Kant, com um olhar bem crítico sobre o que eles disseram sobre as mulheres e o feminino. E o que eles disseram, olha, muitas vezes é bem problemático. Problemático é pouco. Lendo as fontes, um exemplo que honestamente me deixou chocado foi o de Aristóteles. Ah, sempre ele. A gente aprende a pensar nele como um pilar da lógica, da razão pura, mas as coisas que ele escreveu sobre as mulheres são, assim, inacreditáveis. Qual foi a citação que mais te marcou? Ah, a de que a fêmea é um macho incompleto, ou uma deformidade. É tipo um clássico do absurdo. É bizarro. Mostra uma visão hierárquica, biológica da inferioridade. Mas a que eu acho mais bizarra e que a fonte da Cynthia Freeland destaca é ele realmente afirmar que as mulheres tinham menos dentes que os homens. Menos dentes? Como assim? Menos dentes. E isso é fascinante porque revela como um preconceito ideológico pode se sobrepor até mesmo à observação mais simples. Ele podia ter contado. Exato. Quer dizer, bastava, sei lá, olhar. É só olhar. E isso me leva a uma questão que as fontes aprofundam. Esses comentários eram só derrapadas de um homem de seu tempo ou revelam algo mais profundo sobre o pensamento dele? É aí que a crítica feminista fica realmente poderosa. A análise vai além de só chamar o Aristóteles de misógino. A questão é, será que o próprio sistema metafísico dele é generificado? O que isso quer dizer? A fonte explica a dualidade central da filosofia dele. De um lado, a forma, o princípio ativo, superior, racional. Do outro, a matéria, o princípio passivo, inferior. Ok. E adivinha quem ele associa a cada um? A forma ao masculino e a matéria ao feminino. Ah, claro. Ou seja, não é um bug, é uma característica fundamental do sistema dele. Exato. A suposta inferioridade feminina não era um comentário à parte. Estava embutida na fundação da sua maneira de entender o mundo. Exatamente. É como construir uma casa sobre um terreno contaminado. Não adianta só pintar as paredes. O problema está na estrutura. Se a base da sua biologia, da sua política, da sua ética, se tudo isso pressupõe essa hierarquia, então todas essas teorias que se dizem universais nascem maculadas. E essa ideia de que a própria razão foi construída como algo masculino parece ser um tema recorrente. Li nas fontes sobre o trabalho de uma autora, Genevieve Lloyd. Sim, o homem da razão. Isso, que basicamente rastreia isso desde Platão.
É como se por milênios o ato de pensar de forma lógica fosse visto como um clube do bolinha filosófico. É uma ótima analogia. Ela argumenta que a dicotomia razão-emoção, que atravessa a filosofia ocidental, sempre esteve alinhada com a dicotomia masculino-feminino. A razão é masculina, viril, controlada. A emoção? Feminina, caótica. Exato. Algo a ser dominado. E a fonte contrapõe essa visão de longa duração com a de outra autora, Susan Bordeaux, que foca no momento mais específico, a revolução científica com Descartes. O penso, logo existo. O próprio. Bordeaux sugere que ali houve uma ruptura, um voo para a objetividade. A ciência moderna, com essa busca por uma objetividade pura, distanciada, teria se afastado de formas de conhecimento mais integradas, que valorizavam a experiência e o corpo. características que, nessa tradição, seriam associadas ao feminino. Exatamente. Então, além de criticar os grandes, as fontes mostram que a outra estratégia é resgatar as grandes esquecidas, né? As mulheres que estavam lá, pensando, debatendo, mas Cujas vozes foram silenciadas. E que vozes? O texto dá exemplos fantásticos. A princesa Elizabeth da Boêmia, por exemplo, sei. ela trocava cartas com Descartes e o colocou contra a parede com uma pergunta que, olha, até hoje assombra a filosofia. Qual? Como é que uma mente imaterial, um fantasma, pode mover um corpo material? As objeções dela foram tão pertinentes que forçaram Descartes a refinar e talvez nunca resolver completamente a teoria dele. E é incrível pensar que essa correspondência existiu, mas por séculos o que ficou na história foi só o penso logo existo do Descartes, e não a mulher que o fez suar para defender as ideias. Exatamente. Outro nome que as fontes resgatam é Margaret Cavendish, que no século XVII defendia uma teoria vitalista, onde a matéria era viva e inteligente. O oposto do mecanicismo. O oposto direto. E o ponto de resgatar essas figuras não é só para dizer vejam, mulheres também filosofavam. É para mostrar que existiam outros caminhos, outras formas de pensar que foram marginalizadas. Resgatar essas vozes muda a própria história que a gente conta sobre a filosofia. Certo. Então, uma vez feita essa crítica ao passado, é preciso construir algo novo. E aí eu imagino que o bicho pega. Ah, prega! As fontes deixam muito claro que não existe o feminismo. É um campo plural, com correntes que, às vezes, brigam feio entre si, não é? Com certeza. Se a crítica ao patriarcado é um ponto em comum, as propostas de como superá-lo, variam enormemente. É um debate intenso e fascinante. Vamos tentar mapear algumas dessas correntes, então, com base no que os textos oferecem. A primeira, talvez a mais conhecida, é o feminismo liberal. Uhum. Pelo que eu entendi, o foco aqui é em consertar o sistema por dentro, garantir que as mulheres tenham o mesmo acesso que os homens a direitos, oportunidades, autonomia. É a luta por igualdade perante a lei, basicamente. Exato. A ideia é estender as promessas do liberalismo, liberdade, igualdade, justiça, para as mulheres que historicamente foram excluídas delas. Mas é justamente aí que surge uma das críticas mais fortes de outra corrente, o feminismo radical. Certo? Para as pensadoras radicais, o problema não é a falta de acesso das mulheres ao sistema. O problema é o sistema. Elas diriam que não adianta lutar por uma fatia igual de um bolo envenenado. Essa imagem é forte. E qual seria o veneno nesse caso? O patriarcado, visto não como um conjunto de leis ruins, mas como a estrutura mais fundamental de poder da sociedade. A fonte usa uma frase cortante da Catherine McKinnon. A sexualidade é o eixo da desigualdade de gênero. Uau! Para essa corrente, a dominação masculina se exerce e se perpetua principalmente através do controle sobre o corpo e a sexualidade das mulheres. Isso muda completamente o foco. Não é sobre o direito ao voto, é sobre o poder nas relações mais íntimas. Exato. E além dessa visão, as fontes também falam da perspectiva socialista e marxista, que joga a luz sobre a questão econômica, certo? Sim. Para essa vertente, não dá para entender a opressão de gênero sem olhar para o capitalismo. O foco delas é no trabalho invisível e não remunerado que as mulheres historicamente realizaram.
O trabalho doméstico, o cuidado. Isso, cuidado com os filhos, com os idosos. Elas argumentam que esse trabalho é o motor silencioso que permite que o capitalismo funcione. Alguém tem que garantir que o trabalhador chegue alimentado, com a roupa lavada, na fábrica no dia seguinte. E esse alguém, historicamente, foi a mulher, sem receber um centavo por isso. E lendo os textos, eu me deparei com uma outra abordagem que parece seguir por um caminho diferente. A chamada ética do cuidado. Ah, sim. Me pareceu menos sobre poder e economia e mais sobre reavaliar nossos valores morais. É uma virada de chave fascinante. A filosofia moral tradicional, de Kant a Rawls, valoriza a justiça, a imparcialidade, a aplicação de regras universais. É uma ética que tende a ser abstrata e, digamos, um pouco fria. Impessoal. Impessoal. A ética do cuidado, desenvolvida por pensadoras como a Carol Gilligan, diz: espera um pouco, e é empatia, e a responsabilidade que temos com as pessoas que dependem de nós, e as relações. Ela argumenta que essas virtudes tradicionalmente associadas ao universo feminino não são uma moralidade inferior, mas sim absolutamente centrais para a vida humana. Faz todo sentido. Não dá para criar uma sociedade funcional só com base em regras. E tudo isso que a gente discutiu até agora tem um sotaque muito europeu e norte-americano, né? Tem, sem dúvida. Mas um dos pontos altos das fontes é a atenção que elas dão ao pensamento feminista aqui da América Latina, que parece ser uma conversa completamente diferente. Completamente diferente. E a diferença fundamental é o ponto de partida. Enquanto o feminismo europeu muitas vezes partiu da experiência de mulheres brancas de classe média lutando contra o patriarcado, na América Latina a conversa começa a partir da experiência brutal do colonialismo, da escravidão. Do genocídio dos povos indígenas. Exato. Raça e colonialismo não são temas adicionais para serem incluídos depois. Eles são a base sobre a qual tudo se constrói. E essa não é uma tradição recente. As fontes mostram que essa luta vem de longe, citando figuras como Joana Inês de la Cruz, lá no século XVII. No México, sim. Defendendo o direito das mulheres ao conhecimento. E Luísa Capetillo, em Porto Rico, no início do século XX, uma anarquista que já conectava tudo isso. Exatamente. Isso mostra que não se trata de uma importação de ideias. Há uma genealogia própria e essa genealogia produziu conceitos muito específicos. Um que os textos martelam bastante é o de autonomia. Certo, eu vi esse termo várias vezes. O que ele significa na prática? É sobre não depender de financiamento do governo? Isso é parte, mas é mais profundo. Refere-se à independência do movimento feminista em relação a outras estruturas de poder, principalmente os partidos políticos de esquerda. Ah, entendi. O livro descreve a tensão histórica entre as feministas que queriam um movimento autônomo, focado nas pautas de gênero, e as militantes que atuavam dentro de partidos e muitas vezes eram pressionadas a ver a questão da mulher como secundária. Algo para ser resolvido depois da Revolução. Exatamente, é essa frase. A autonomia é a afirmação de que a luta feminista não pode ser o vagão de reboque de nenhuma outra. Entendi. E isso se conecta com outro conceito que me fez parar para pensar. A ideia de decolonização do feminismo. À primeira vista parece estranho, mas a crítica é que um feminismo que só olha para a experiência de mulheres brancas da Europa pode acabar sendo imperialista. É por aí? É exatamente por aí. É a crítica de que o feminismo hegemônico pode, sem querer, impor suas próprias pautas e teorias como se fossem universais. E isso nos leva a uma ideia radical das fontes, a colonialidade de gênero, um termo da pensadora Maria Lugones. Colonialidade de gênero. A tese dela é que a própria ideia de homem e mulher como duas caixas binárias, opostas e hierárquicas não era universal. Como assim? Em muitas sociedades indígenas pré-coloniais, a organização social, os papéis, até a compreensão do que era um corpo eram muito diferentes. O colonialismo não só impôs uma nova economia e religião, ele impôs um novo sistema operacional de gênero. Um sistema operacional, gostei disso. Ele chegou e disse: a partir de agora só existem essas duas categorias, homem e mulher. O homem manda, a mulher obedece. E qualquer outra forma de existência é
demoníaca ou subhumana. Nossa, então o colonialismo não conquistou só a terra, ele conquistou e reformatou a nossa própria concepção de quem somos. É uma violência muito mais profunda e é uma violência que não pode ser analisada isoladamente. É aí que entra o conceito de interseccionalidade que é central para o feminismo latino-americano, especialmente o feminismo negro e indígena. Certo. A ideia é que você não pode entender a opressão de uma mulher indígena, por exemplo, olhando apenas para o gênero. A experiência dela é moldada pela intersecção inseparável do machismo, do racismo e do colonialismo. São opressões que se cruzam e se potencializam. E as fontes criticam a ideia de mestiçagem. A mestiçagem, que à primeira vista parece algo positivo. Por que essa crítica? Porque essa ideologia da democracia racial ou da nação mestiça foi historicamente usada para apagar as hierarquias e violências raciais. Ela cria uma falsa harmonia. Um mito, né? Um mito de que somos todos misturados, então não existe racismo aqui. Isso invisibiliza a experiência específica e a luta política de mulheres negras e indígenas, diluindo suas identidades num todo nacional que, na prática, continua sendo branco e patriarcal na sua estrutura de poder. Uau! Que jornada! Começamos com a rejeição da palavra feminismo, passamos pela auditoria de Aristóteles e seus dentes, mapeamos as diferentes correntes e chegamos a essa discussão sobre como o colonialismo moldou o próprio conceito de gênero aqui. Isso reforça a ideia central que emerge das fontes. Pensar o feminismo não é adotar uma cartilha de respostas prontas, é se engajar com um campo de perguntas vibrante, cheio de debates internos, às vezes furiosos, Sim. mas que são absolutamente cruciais para entender as estruturas de poder que moldam o nosso mundo. Não é uma ideologia fechada, é uma ferramenta de investigação. Perfeito. E para terminar, eu queria trazer algo que a introdução da obra faz questão de sublinhar, conectando toda essa teoria com a nossa realidade mais urgente.